Hoje aqui com a Mara Brown, minha colega de profissão e também parceira aqui da Casa Cine. Mara, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós vamos começar, Mara, já te explicando aqui o nosso projeto aqui da Casa Cine. Funciona? Como é que funciona. A Mara já está assim habituada, que ela já é da casa, já conhece aqui todas as tomadas aqui da Casa Cine, ela conhece. Eu tumultua, cara. Eu tumultua. Mara, nós vamos começar a gravar uns conteúdos com os parceiros nossos, mostrando a realidade deles. Porque uma coisa é nós que produzimos falar, outra coisa é vocês que produzem aqui conosco, né? As dificuldades, os desafios que vocês enfrentam, né? Você falar para quem tem essas dúvidas, né? Conosco surgem muitas dúvidas e a gente tem procurado responder na medida do que a gente entende. Porém, quando a Mara, o Pod Brown, responde, isso é outra coisa, né, Mara? Será? Eu tenho medo de entrevista, né? Mara. Por isso que eu apoio muito os meus entrevistados, porque não é fácil. Se você vir aqui, é verdade. É verdade. Ela falou isso, viu, gente? Que ela estava com medo. Porque ela aqui, quando ela está entrevistando, é outra coisa, né? E aí os convidados dela sofrem. Mas aí, hoje ela vai sofrer comigo aqui. Não tem problema, não. Mara, você vem de outra área, né? Hoje você produz conteúdo para rede social, né? Através do podcast, também agora esse novo formato que você criou, que você vai explicar para a gente daqui a pouco. Mas você vem aí também de um público diferente, né? Você trabalhava com o pessoal do agro, né? Então, da televisão, você fez muitos anos esse tipo de formato, esse tipo de produção de conteúdo, né? E assim, eu queria que você contasse pra gente o que te fez querer mudar esse formato. Você pesquisou, qual foi o primeiro contato que você falou assim, que legal, vou começar a produzir esse tipo de conteúdo? Então, minha essência, eu venho do telejornalismo, né? Então, eu fiz jornalismo e fui direto para o telejornalismo e fiquei muitos anos. Então, eu sempre fui repórter. E aquela coisa do jornalismo diário, factual, né? De você fazer aquela entrega para o jornal. Então, durante muito tempo eu trabalhei com isso, nos lugares que eu morei. Quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu tive essa oportunidade de ir para o meio agro, algo que eu não conhecia e que eu fui pesquisar, eu fui entender, e ali eu fiquei 4 anos com um programa de agronegócio, né? Depois, hoje eu tenho esses canais de agro no digital, eu trabalho com o agro ainda, mas eu senti a necessidade de trazer, de criar algo onde eu pudesse me colocar, não só como uma jornalista. E o podcast, ele traz isso, né? Essa possibilidade de você, essa necessidade, inclusive, eu acredito no podcast, de você se colocar como você, pessoa. Eu sou o jornalista Mara Brown, mas aqui eu estou como pessoa, né? Então, eu falo, eu dou minha opinião, eu repercuto coisas, que é um formato diferente do telejornalismo, onde ele é mais engessado, digamos assim. Ali eu sou a jornalista, então o que predomina é a notícia. Eu não vou ficar dando a minha opinião, eu não vou ficar falando e tudo mais. Então, esse migrar, eu passei até por um processo, assim, de virar uma chavezinha, de eu entender que eu preciso aqui me portar diferente, eu preciso trazer coisas diferentes, me colocar mesmo assim, como aquela coisa mais verdadeira que eu acho que as mídias, hoje em dia, elas precisam, né? É o conteúdo humanizado que a gente fala, né? Exato. O formato podcast, ele traz isso, né? Às vezes, como você falou, assim, na televisão, tanto no telejornalismo, ou talvez algum outro formato televisivo, você está ali engessado, né, Mara? Sim. E você tem aquele roteirinho que você tem que ler, você não pode fugir daquilo em momento algum. Podcast não, o podcast é leve, né? É um formato leve que você... É um bate-papo. Exato. Né? Então, você pode rir, se expressar, né? Brincar. Por isso as pessoas gostam tanto, né? Desse formato. E para mim, esse formato aí foi um migrar mesmo. Eu já queria ter começado antes a fazer. Só que eu tenho uma autocrítica, assim, bem elevada. Então, assim, eu ainda não me sentia capaz, assim,
apesar de eu ter tanto tempo de jornalismo, de chegar e desenvolver um processo todo, assim, do podcast. E aí, assim, eu fui buscar isso, eu fui buscar entender. E me entender dentro desse formato, porque eu acho que o principal é você... O que eu acho que leva à qualidade, ao sucesso, a uma coisa que seja interessante, é você estar de fato ali como você não fazer um tipo, né? Você não... Porque senão você não consegue manter aquilo muito tempo. Então, eu acho que quanto mais autêntico, né? Quanto mais você, melhor. Então, e esse eu me colocar como eu mesmo, falar de mim, sempre foi um pouco mais difícil, porque eu fiquei muito tempo no jornalismo, né? Então, a gente não fica falando da gente, ninguém sabe de nada, e um tempo que nem tinha mídia digital, né? É verdade. Então, a gente também não se colocava como pessoa em nenhum momento, assim, a não ser como jornalista. Então, por isso que foi realmente foi uma migração, e eu estou migrando ainda. Eu sempre falo assim, deixa eu deixar um pouco a jornalista para eu poder ser eu aqui, porque senão você acaba se colocando ali como jornalista. E eu acho que a grande sacada do podcast é exatamente essa espontaneidade, né? Essa coisa que... Por isso que, assim, lá no Pod Brown, a gente roteiriza, tem todo um processo que a gente faz para até a gente chegar aqui e gravar. No entanto, eu tenho a preocupação de que ele seja leve, de que as pessoas não cheguem aqui querendo seguir aquele roteiro onde a gente construiu. Então, ele vai estar na conversa, né? Então, só que é difícil mesmo para as pessoas, às vezes, né? Isso é importante. Muitas pessoas que nos visitam, elas perguntam, mas qual que é o passo a passo, né? E essa questão, tem que ter um roteiro. É importante ter um norte, né? Sim. O roteiro é um norte, né? Eu tô aqui, gente, ó, com o meu norte aqui, ó. Quase morri de medo do norte dela. Porém, no decorrer da conversa, você vai entendendo que talvez você pode levar a conversa para um outro lado e tornar aquilo mais leve. Eu lembro que no ano passado, quando você iniciou a primeira temporada, né, do Pod Brown, você estava com algumas dúvidas e também receios, porque estava migrando, né, para esse formato. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Né, trouxe bastante convidados relevantes na temporada passada. E agora iniciou a segunda temporada. Sim. E o que mudou, Mara, da primeira temporada para essa segunda que você está gravando agora? Nossa, mudou muita coisa. Acho que mudou muito o meu entendimento sobre o processo. Né? Eu fui entendendo na primeira temporada como é que funciona. Eu fui entendendo a demanda de quem quer participar também. Que existe essa demanda, só que... Não é bem assim, você chegar e sentar e falar. Tem um processo, né? Então, eu fui entendendo como é que funciona e eu fui adaptando para que eu pudesse atender essas pessoas, né? Para que eu pudesse chegar até o que elas desejam. Porque a minha maior preocupação é fazer uma entrega de qualidade. Essa é a minha maior preocupação, assim. Eu quero que a pessoa chegue aqui e sente, mas até ela chegar e sentar aqui, ela teve uma experiência, ela passa por uma experiência total. Desde ela chegar aqui, ela ser recebida, ela participar de uma reunião de pauta, ela entender o processo, para que ela chegue aqui, mesmo que ela esteja ali um pouco nervosa, ela sabe o que vai acontecer, porque a gente já preparou. E também a questão de você estar tranquila onde você vai fazer. Essa era uma preocupação minha também. Que quando eu comecei a fazer, eu fui buscar isso, né? Onde é que eu vou fazer? Qual vai ser o estúdio? Será que vai ter aqui em Ponta Grossa? Né? Eu tinha essa preocupação de uma coisa de entrega, porque eu sou bem chata no audiovisual. Eu gosto daquela coisa bonita, redonda, onde você cria aquele projeto e você vê ele concretizado daquela maneira, né? Então, a qualidade de onde você faz, que vocês têm uma qualidade sensacional, é muito boa a entrega, né? O Extras faz um trabalho muito legal de edição. Então, isso me deixou tranquila também, né? Para poder seguir. Lá na primeira temporada, eu fiz um programa piloto, né? Foi. Para me ver ali. Chamei pessoas bem pretensiosamente para poder gravar o programa piloto. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o programa pronto, assim, porque eu falei, nossa, é isso. Ficou legal. Então, assim, eu acho que é isso, é esse o caminho.
Então, mudou muita coisa para esse. Eu criei um novo formato, que é o formato negócios, porque eu entendi que algumas pessoas gostariam de falar mais diretamente sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, sobre as suas coisas. Então, o Pod Brown, ele está envolto de histórias ligadas ao empreendedorismo. Então, é uma troca total. Nessa segunda temporada, a gente vem com recomeços, né? Com o tema recomeços. Então, recomeços em todos os sentidos, né? De carreira, de vida, de relacionamento, de coisas que a gente faz, do novo, né? Essa experiência do novo. Todo mundo passa por isso, né? Então, a gente traz esse tema em tudo o que a gente vai fazer. Então, a gente entende qual a necessidade da pessoa, os objetivos dela com aquilo, e daí a gente transforma isso de uma forma mais leve para que a gente consiga atingir os objetivos, que não é só trazer gente para participar, né? A questão é que seja interessante, que seja para ela e para a gente também que vai veicular, né? Exatamente, Mara. É interessante você citar isso, porque, assim, muitas pessoas iniciam, tem um projeto, igual você, poxa, eu sou da comunicação. Quem é da comunicação não aguenta ficar parado. Não. Então, tá sempre bolando alguma coisa nova. E a Mara iniciou o ano passado, a primeira temporada. Muitas pessoas iniciam seus projetos e não dão sequência. Sim. Né? Então, o que eu acho interessante já fiz isso algumas vezes exatamente que esse ano você deu, além de dar continuidade, você reformulou. Sim. Você agregou coisas ao seu projeto, né, até mesmo para expandir para um outro público daquele que você já estava atingindo, né? Para expandir, para ter mais coisas para oferecer, mais produtos para oferecer, né, para os seus parceiros, né, e tornando ainda melhor, né, o seu projeto. Na próxima temporada, se Deus quiser, a Mara vai estar ainda com mais coisas, pensando em novidades. Tá sempre já estou pensando na terceira temporada. Estar sempre antenada, não é, Mara? É isso mesmo. Isso é importante, né? Você acha, o que você acha, assim, dessa relação aí com as redes sociais? O que os seus parceiros acham com relação à sua produção de conteúdo, a produção de conteúdo que você tem feito? Você acha que tem sido importante para eles? Eu acredito que sim. Eu recebi muitos feedbacks e foi isso que me impulsionou a continuar, né? Mesmo? Legais da primeira temporada. De resultados, assim, muito legais. E a questão do resultado não é em números, quantidades. Uau, muitas pessoas viram. Não. É uma quantidade boa, onde o público é bom também. É um público qualificado, né? O público né? qualificado. Então, por exemplo, eu tive um episódio que eu cito muito, eu falo um case de sucesso da Elaine que eu fiz, onde a gente cita lá que ela fala assim, eu gostaria de ter uma mulher também trabalhando comigo na mecânica e tal. Verdade. E aí a gente usou esse corte e apareceu via pod lá, que a pessoa assistiu lá no YouTube, né? Ou seja, assistiu o episódio completo, que não foi só o corte. Fez contato porque viu ali, pesquisou e chegou para ela. E hoje ela está trabalhando, está fazendo cursos em São Paulo junto com a pessoa. E eu fiquei muito feliz, porque assim, foi um caminho criado pela gente aqui, né? Por mim, por vocês que fizeram aqui, que correu aí nas mídias digitais e chegou na pessoa certa. Então, eu acho que isso impulsiona. Né? Então, recebi vários feedbacks de pessoa que fez, participou e recebeu um outro convite de fora para poder participar de um podcast também, porque viu o conteúdo. Então, assim, como ele é um conteúdo de qualidade e que te proporciona uma autoridade, então é muito importante para quem produz conteúdos, ter alguns conteúdos neste formato. Então, assim, isso dá uma ventilada, eu digo assim, ali nas mídias digitais, né? E da maneira com que a gente faz, eu tenho uma equipe, né, que me ajuda a fazer, então a gente faz num formato atendendo as expectativas da pessoa, entendendo o processo dela, onde ela quer chegar, e aí a gente traz aquilo. E trazendo, inclusive, aquela coisa que a pessoa acha que como é que fala? Que não precisa, que já foi, que não precisa ser dito, né? O óbvio.
que ela acha que isso aqui é não sei o que, é muito óbvio. E aí a gente detecta aquilo, né? Não, mas esse óbvio é muito importante. A gente vai se nortear nele, inclusive, sabe? Vocês fazem toda uma pré-produção, né? Fazemos. E a produção e a pós-produção também, o acompanhamento de resultado. Sim, fazemos. A gente bacana. vai entendendo para onde vai, até para a gente estrategicamente seguir, né? Então a gente vai entendendo como é que vai funcionando e a gente vai percebendo que cada episódio ele performa de uma maneira em mídias diferentes, né? Então é interessante. A gente tem essa preocupação também de publicar no formato onde a plataforma exige, né? Porque cada plataforma tem o seu formato. Então, não adianta você replicar tudo da mesma coisa para todos. É verdade. Não, cada um vai receber de uma maneira. Então, a gente tem essa preocupação. Então, acho que assim, o agregar valor no nosso caso, no produto que a gente faz, é exatamente porque a gente pensa em todos esses detalhes, né? Que são bem importantes até a veiculação, né? E Mara, como que é aquele público que você trabalhava anteriormente? Como que eles enxergam hoje a público Mara? agro? Encontra a Mara e fala o quê? Ah, Mara, eu te vi! Eles falam. E eu tenho eles que me acompanham, né? Eu tenho muito. Até vendo as métricas lá no Facebook. O Facebook, meu público é metade homem e metade mulher. Porque tem um público agro forte ali, né? Então, eles me seguem, eles já sabem como é que funciona o meu trabalho. E eu acho que dentro do meu trabalho que eu realizava lá, eu sou muito próxima aqui. Eu trago mais ou menos isso. Só que eu sou mais solta, eu sou mais eu sou assim, dessa forma, né? Então, às vezes, eu faço umas coisas ali brincando, né? Eu gosto disso. E eu gosto de trazer essa leveza, essas coisas para o meu trabalho. Então, eles gostam. Eu sempre recebo o feedback deles. Inclusive, já estão me cutucando. Cadê o podcast do agro? É verdade. Estamos aí, organizando aí. Está devendo para eles. Mara, você teve uma entrevista, uma conversa que eu vi lá no seu perfil, né? Com o Joel J. Sim. Né, que eu achei bastante interessante a fala dele. E responde também ao questionamento de muitas pessoas. Sim. Porque hoje, assim, como a gente tem muito acesso à informação, hoje você escolhe aquilo que você quer ouvir, você abre lá o YouTube, você escolhe, é um cardápio, né? Então, fala-se, a pessoa, o empresário, o jornalista, o produtor de conteúdo, ele fala o que ele quiser e tem público para todo mundo. Sim. Né? Então, mas muitas pessoas falam, nossa, mas tem tantos podcasts, isso não vai dar em nada, isso não vai para frente. E tem uma fala do Joel que eu achei muito interessante, que você pergunta justamente isso para ele, né? Que eu queria que você contasse para a gente, como é que foi. Pois é, eu tive a oportunidade de estar num evento que ele participou lá em São Paulo, e aí tive também a oportunidade de trocar uma ideia com ele ali, rapidinho, aquela coisa rápida. E quando eu estava comercializando a primeira temporada, então as pessoas não tinham visto ainda o produto, né? E eu já estava na fase de comercialização. Então, teve um dado momento que a pessoa chegou para mim e falou, eu conversei lá com não sei quem lá de Curitiba, e ele me falou que essa coisa de podcast já era, assim, né? Já passou e tal. Eu fiquei até pensando assim, mas como será isso? E aí fui... foi porque assim, eu estava iniciando o projeto, eu falei, gente, será que esta é a tendência? E eu não estou sabendo, né? Então, eu fui buscar isso e me informar e tudo mais. E aí, coincidiu dias depois que estava no evento, né? Eu falei, não, eu vou ter que tirar dele, que é um cara que, nossa, ele tem, né, muitos seguidores, ele faz um trabalho muito bem elaborado de podcast, ele foi evoluindo, né, no podcast. E aí, o que ele me fala é que o Brasil está apenas gatinhando no podcast, que a gente está começando ainda, que a gente tem muito ainda para explorar. E eu acho isso mesmo. Eu vejo agora esse movimento, né? Muitas pessoas ali querendo fazer e tal. E acho genial, porque assim, é um formato que entrega super. Então, cada um tem o seu estilo de fazer. Né? Cada um tem a sua maneira, ninguém vai fazer igual o outro. Não. Cada um tem o seu valor, né? A gente sabe do nosso valor lá no Pod Brau, a gente sabe o tanto que a gente investe em produção, o tanto que a gente pensa no tema,
o tanto que a gente trabalha para poder chegar aqui. Como você falou, tem a produção e a pós-produção. Tem exatamente tudo isso de trabalho. Então, por isso que ele tem valor, né? E foi muito, muito, muito legal a fala dele por conta disso, assim, porque ele traz isso. Então, ele mesmo, que é um cara super antenado, um super empresário, eu vejo, acompanho ele, né? Ele vem mudando dentro das mídias dele, ou dentro do podcast, os formatos também, que ele faz um podcast sozinho também, que ele comenta agora, que ele fala que já está fazendo sucesso, né? Que é uma coisa que ele pesquisa um tema e ele traz e discorre. Então, acho que são tantos formatos que podem ser abordados, né, para você fazer, que é uma infinidade de possibilidades existentes hoje com isso. A questão é você focar, saber o que você quer, para onde você vai, porque não adianta falar para todo mundo, que todo mundo não vai ouvir também, porque é muita coisa. Nichar, né, Mara? Você tem que nichar, pensar para quem que você vai mirar e trabalhar com aquilo. E acho que a principal questão é você entender que o teu trabalho como ele é, e eu faço isso hoje, é uma coisa que eu tive que entender das mídias. Eu faço e eu já vou para a próxima coisa. Eu não fico assim, voltando, entendeu? Ai, como é que foi? A não ser lá a hora que eu vou fazer uma análise de tudo, voltar, entender o que performa mais, isso ficou melhor, isso aqui a gente precisa ajustar e tal. Fora isso, eu faço as coisas e já estou indo lá para o meu próximo conteúdo. Eu não fico ali, sabe, martelando, que muitas pessoas às vezes acabam fazendo isso e por isso que acabam desistindo, porque às vezes o conteúdo está super legal, mas ele não performou bem. Aí teve algum hater, algum chato que foi lá e falou, isso aí não tá legal, ou isso não é não sei o quê. E aí, assim, às vezes mina, né, a pessoa. Então, eu acho assim, você tem certeza do que você quer, você estruturou, é esse o caminho, é seguir. Porque, assim, muito perrengue vai acontecer no caminho. Com certeza. A gente pode dizer com propriedade. Você sabe, né, Mara? É verdade, gente. Acontece de tudo, viu? De tudo um pouco, mas é igual a Mara falou, tem que estar preparado, Tem que estar preparado. E ter certeza daquilo que quer. Exato. Né? E seguir. Seguir, sem ficar olhando para trás, né? Exatamente. Vai fazendo, só vai fazendo. Vai fazendo e pronto. Você comentou agora há pouco, Mara, sobre qualidade, né? Você já tem um conhecimento muito amplo sobre referente à qualidade, né? Qualidade do material produzido. E agora também com os seus parceiros, né? Já na segunda temporada aí do Pod Brown, você acha que eles já conseguem discernir um produto que não tem uma boa qualidade para um produto que tem uma boa qualidade? Você mostrar, assim, os dois, assim, você acha que eles já conseguem? Não, Mara, isso eu não quero assim, eu quero X. Você acha que você já conseguiu essa educação ali com Lógico que tudo é um processo, né? Tem muitas coisas que ainda tem, principalmente com a questão de precificação das coisas e tal, porque a gente acaba concorrendo, digamos assim. Mas eu acho que eles já perceberam, sim. E tanto que eu tenho gente da primeira temporada comigo na segunda temporada. Então, assim, achou interessante o resultado, foi interessante, né? E ele fica da maneira com que a gente faz, né? E tudo da produção toda, ele visualmente ele fica com uma qualidade diferenciada. Não tem como você olhar um produto e ver um outro produto, às vezes que só tem ali, só liga a câmera tal e faz. Tem uma entrega, tem a sua entrega, né? Porque vai ter o conteúdo ali, mas em termos de qualidade de produção é visível, assim, né? Que a diferença. E o grande desafio era o que você falou, né? Da pessoa enxergar a diferença, né? Que, antigamente, quando eu tinha o programa, o Campos Gerais Rural, eu recebia isso. Vem aqui fazer, só mostrar, não sei o quê, como as TVs a cabo faziam na época, né? E eu tinha o meu formato, eu tinha a maneira de fazer, não era assim que eu fazia. Então, eu tinha que ir lá e educando as pessoas e falando ao longo do tempo que não era esse formato. Eu acho que você tem que realmente criar um formato e segui-lo. A pessoa queria de uma outra forma? Não, você tem um formato, né? Mas eu queria só assim.
mas eu Mas trabalho assim, a exato. minha entrega é assim. A entrega é assim. Então, assim, a pessoa tem que entender, né? Uhum. Como é que funciona e qual a tua entrega, Uhum. né? E acho que assim, a gente vai ficando velho também, a gente vai selecionando até, assim. Uhum. Eu até tenho preguiça quando a pessoa não entende muito, entendeu? Uhum. Fica te questionando em coisas assim assim, que não tem lógica, que não vai ficar interessante, que eu não vou fazer daquela maneira, sabe? Eu acho é que difícil. até por uma questão, né, Mara, de gerar autoridade. Né? Exato. Você tem um formato, você tem uma qualidade, você tem uma entrega. Então, se você foge daquilo, você já está indo para abaixando seu nível, vou colocar assim, né? Então, você consegue gerar autoridade construindo esse formato, os formatos, né, que você trabalha, construindo conteúdos de qualidade, construindo entrega de qualidade, resultado. Né? Então, já está na segunda temporada. Então, você já vai galgando passos maiores e gerando a cada dia mais autoridade. Sim. Né? E o conteúdo de valor, esse conteúdo de valor, assim, de fato, ele tem total condição de gerar autoridade, né? Quando a gente vê uma marca e vai observar o formato e como trabalham os conteúdos, ali você vai analisar o valor da marca, né? Então, assim, você precisa se importar com o que você posta hoje em dia. Não é mais como era antigamente. Você, postar isso aqui é um post, ou isso aqui para completar, só para cumprir lá a postagem. Eu acho que hoje é muito mais a qualidade, a estratégia e o que você quer trazer do que a quantidade de coisas que você posta, né? E nem sempre aquele conteúdo que vai dar um monte de visualização vai ser o melhor. Geralmente são os mais banais, aquela coisa mais, né? Que entretenimento e tudo mais. O cunho mais informativo mesmo, ele tem um público mais seleto, né? É verdade. E o seu público-alvo, Mara, como que você chegou à conclusão de trabalhar com o público que você trabalha hoje? Porque dentro do meu trabalho, que eu sempre realizei, trabalhei com assessoria de comunicação, né? Mesmo quando eu fazia direito, eu me formei em direito, eu fazia assessoria. Então, eu trabalhei com muitos empresários. E eu entendi ali o gargalo deles no sentido de comunicação, né? As dores, né? Principalmente do audiovisual. Então, assim, não se trabalhava, era quase zero o trabalho do audiovisual. Ninguém queria ir para a câmera, muitas vezes. Aí a pessoa, o empresário não queria e tentava arrumar um funcionário que fosse fazer e tal. Então, eu fui entendendo que esse público precisava de um material interessante. E que eu tinha condição, pela minha experiência como repórter, em criar algo onde eles pudessem se colocar de uma maneira legal e eu pudesse entender as suas dores, e junto com uma equipe qualificada, que eu fui buscar também, né? Alterei muitas coisas, da primeira para a segunda temporada, para que me ajudassem a ver. Então, eu falo, eu sempre me cerco de gente que está à frente, assim, que é para a gente poder seguir, sempre melhorar, né? Sempre estar um passo à frente. Então, já estou pensando lá na terceira temporada, já pensei várias coisas que eu queria ter feito lá desde da primeira, mas a gente tem que entender que as coisas são um processo. Você vai aprendendo também a fazer. E vai aprendendo a fazer fazendo, né? Então, não adianta. Muitas coisas saem ali, dá perrengue, e rola uma coisa, não dá certo outra. Mas é isso. Daqui a pouco as coisas caminham mais naturalmente, né? Começam a fluir melhor, né? Fluir melhor. É isso mesmo. E quais são os maiores desafios, Mara, hoje, na produção de conteúdo? Os seus, né? Olha, as plataformas mudam muito rápido. O Instagram, né? Toda semana ele tem uma coisa diferente. Um áudio diferente, uma forma de colocar diferente e tal. Então, você tem que estar antenado nisso. Não é só simplesmente, estou colocando o meu conteúdo. Não, você tem que observar para onde caminha a forma de comunicar nas plataformas, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem observando e, assim, o maior desafio eu acho que é esse, assim, é ter conteúdos que sejam criativos, que a gente consiga fazer uma entrega diferente,
que não seja aquela coisa mesma. Eu gosto de inovar sempre, assim. Então, eu estou fazendo uma coisa, eu já estou pensando o que eu poderia fazer para agregar aquilo e trazer e tal. Então, eu acho que é mais isso. E a questão, principalmente, das pessoas entenderem a qualidade de cada produto para que cada um tenha o seu valor. Então, esse é um desafio também, para mostrar qual é o valor desse trabalho, né? Como que ele funciona e as pessoas, depois que participarem, e aí compreenderem de fato, né, que existe um valor agregado ali que muitas vezes não é observado. Né? É verdade. E os resultados, Mara, como que vocês, a sua equipe, né, tem mensurado junto aos seus parceiros pós-produção? Sim. Como que você faz essa métrica de resultados? Ela perguntando a métrica. A métrica. Eu faço. A gente faz muito assim, com análise no que a gente fez. Então, como a gente vai agora para a segunda temporada, então a gente tem um parâmetrozinho ainda, né? E muito por essa análise, assim, de como foi, de feedback, óbvio também de veiculação, né? Quantidade de cliques e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu já enfatizei aqui. Eu acho que a quantidade não é tão importante quanto a qualidade, porque se tem ali 100 pessoas que assistiram e curtiram, que seja, e ali tem 10 interessantes para a pessoa, para que tá ótimo. Exatamente. O que são gerou, aqueles né? que vão Exatamente. gerar, né? Que vão. Não adianta ter 5.000 e ter 2 ali de interesse. Exatamente. Então, essa é a questão. Também sou dessa opinião. Que a gente trabalha, né? E esse é um desafio também. Porque as pessoas vão lá olhar no mar, deixa eu ver quantos mil que você tem, sabe? E não entendem que, na verdade, não é essa quantidade que vai te fazer ganhar dinheiro. É a qualidade mesmo da entrega, porque a pessoa vai olhar o valor, o que ela falou. E outra também, Mara. Às vezes, você precisa que o seu conteúdo chegue em 5 pessoas apenas. Exato. Poxa, eu quero que o meu conteúdo chegue na empresa X, porque eu tenho um desejo de firmar uma parceria com aquela empresa. Né? Então, sei lá, o seu conteúdo teve 15 visualizações, mas chegou naquela empresa e você obteve o resultado que você queria. Tá isso. Ótimo. É sobre isso, é essa a estratégia. Né? É sobre isso. E hoje em dia é muito isso. Tanto que influenciadores, hoje as grandes empresas aí já olham nos micro-influenciadores, né? Porque são mais nichados, estão regionalizados onde eles querem, né? Então, é muito amplo esse universo aí, né? Então, eu acho que, estrategicamente, você tem que observar para onde você vai, para qual caminho, né? E para o futuro, Mara, o que você está pensando? Você que pesquisa bastante, conversou aqui com a gente, falou, né? Tem novas tendências surgindo aí? Você tem pesquisado isso? Quer contar para a gente? Eu tenho pesquisado. Eu penso em agregar algumas coisas, eu penso em trazer. Mas a gente vai fazendo isso à medida que o projeto vai amadurecendo mesmo, né? Eu acho que é natural. Hoje eu estou mais calma. Acho que depois que eu peguei em dengue, eu me acalmei. Porque eu era um pouco mais afobada, assim, eu acho. De querer fazer, não sei o quê. E aí tem uma produção, eu quero aproveitar que eu já fiz a minha make, eu fiz não sei o quê, eu quero fazer 50 coisas, sabe? Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Aproveitar o tempo, aproveitar a equipe, todo mundo. E, na verdade, tem que ter um pouco mais de calma. Tem que fazer mais estrategicamente. Tanto que agora eu vou lançar a segunda temporada e eu já estou com grande parte dela gravada já. Então, eu já vou começar da maneira com que eu gostaria, assim, né? Um pouco mais estruturada, já com o meu calendário, tudo certinho da sequência, de como vai, sabe? Sem aquela loucura, o que vai ser amanhã, como é que nós vamos, como é que vai ser o corte e tal. Então, tudo isso faz com que você se sinta mais seguro, né? E também passe segurança, né, para o parceiro. Para o parceiro também, porque ele entende que é um projeto que tem uma continuidade, né? Então, eu já estou fechando já a segunda temporada, e vou começar a veicular. Mas ela já está toda estruturada, assim, né? E para a terceira, eu já penso várias outras coisas, assim, para agregar, que eu não consegui nessa ainda chegar, né, e trazer.
Mas eu penso várias outras coisas, assim, em termos de trazer coisas de fora. Então, eu vou analisando as tendências também, né? Do que vem se fazendo. A gente analisa os podcasters, né? Como que eles trabalham para vir trazendo. E eu acho que, assim, a tendência é sempre você trazer uma novidade, né? Você trazer uma coisa diferente. Eu gosto daquele formato da versão número 0 que a gente fez aqui, mais de estúdio. É bem a minha essência, assim, essa coisa do programa, né? Já está habituada, né, Mara? Eu gosto disso. Então, assim, eu gosto de trazer sempre coisas novas. E, inclusive, surpreender quem participa, sabe? Trazer algumas coisas, às vezes, que ela não esperava e tal. Então, eu acho que vem, com certeza, vem coisas novas. Não posso dizer o que é, mas vem. É isso aí. Vindo da Mara, a gente espera tudo, né, Mara? Meu Deus, pode esperar tudo. Inclusive um perrenguezinho. Um perrenguezinho. Mara, eu queria te agradecer por estar aqui, ter aceitado o nosso convite aqui, o nosso roteiro aqui, ó. E ela seguiu o roteiro, gente. Eu segui um pouco, segui um pouco. A Mara é nossa parceira, ela é da casa, né? A Mara já é da casa aqui, ela entra, ela faz o que ela quer aqui. Tumultua a casa. Tumultua. Pode falar que eu tumultuo a casa. Por isso a gente acha importante trazer a história dela, né? Que ela acompanhou a gente lá no outro espaço, agora está acompanhando a gente aqui também. E sempre é bom entender, né? Também a Mara também é a nossa métrica aqui da Casa Cine, né? Para saber se o conteúdo que ela produz tem dado resultado para ela e para os parceiros dela. E a gente fica muito feliz, viu, Mara, de ver a evolução. A gente sabe que você é uma excelente profissional e só tem a aumentar. Obrigada, eu super agradeço a oportunidade. Olha, eu não sei quando foi a última vez que eu dei uma entrevista, sabia? Eu não sei, eu fiquei tentando lembrar e eu não lembro, porque uma que eu geralmente dou uma fugida. Com a gente não teve jeito, né? Não teve jeito, né? Como é que eu vou fugir do podcast, né? Não dá. Não tem jeito. E eu que agradeço a oportunidade, é muito legal falar sobre algo, né? Tanto que eu dei uma olhada no roteiro dela, eu não consegui me preparar para o roteiro dela. Eu falei, eu vou falar do meu jeitinho mesmo, que acho que é mais ou menos isso. E dizer para vocês que, para mim, é muito importante ter um espaço onde eu possa vir tranquila, trazer os meus convidados, onde eles vão se sentir à vontade, onde a gente vai conseguir, de fato, proporcionar uma experiência para eles, né? Então, é todo um complemento, que para você fazer um podcast, muitas coisas estão em volta, né? Muita gente, é toda uma produção, então demanda tempo da gente, né, em colocar naquilo. Então, para mim é uma satisfação, estou muito feliz em estar aqui com vocês e receber o feedback das pessoas. É muito legal quando a gente faz um trabalho diferenciado, uma coisa que a gente gosta, né? Então, super agradeço a oportunidade e peço desculpas aí pelos atropelos que eu causo aqui, mas no final dá tudo certo. Graças a Deus, gente. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. Obrigada, Mara. Valeu.